Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 5 de fevereiro, quarta-feira da quarta semana do tempo comum. Hoje a igreja celebra a memória de Santa Águeda, virgem e mártire do século III. Seu nome foi incluído no cânon romano, na oração eucarística primeira, onde se cita as 7 virgens mártires dos primeiros séculos da nossa igreja. O evangelho que iremos escutar é tirado do capítulo 6 de São Marcos, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Estamos diante de um caso de preconceito. Ontem, no Evangelho, Jesus é alvo de zombaria e de escárnios, quando disse que a menina que estava morta, na verdade, estava apenas dormindo. Hoje, Jesus sofre o preconceito dos seus conterrâneos em Nazaré. Na Palestina daqueles tempos, o munus de pregador cabia aos rabis, aos grandes mestres do judaísmo, profissionais da palavra de Deus, devidamente formados para o ofício. Eram eles homens, nunca mulheres, que recebiam do povo o máximo respeito e reverência. Afinal, representavam a legítima tradição mosaica mantida século após século na reunião semanal da sinagoga. E eis que surge, ninguém sabe de onde, um novo pregador que causa admiração a todos. Ele prega diferente dos demais, sem ficar citando a opinião de outros mestres, porque fala com autoridade. Não teme sequer fazer algumas correções à própria lei de Moisés e as tradições religiosas daquele povo. E da palavra, o mestre de Nazaré passa para a ação, cura cegos e surdos, faz andar os coxos, ressuscita os mortos e, como se não fosse muito, até ousa perdoar pecados. Daí o espanto geral, onde muitos se perguntam: que sabedoria é essa? De onde lhe vem todo este poder? E assim preferem se esconderem atrás dos muros do preconceito, dizendo: afinal não é ele o filho do carpinteiro? Jesus é reconhecido apenas pelo mesmo ofício do seu pai adotivo, São José. Aliás, naqueles tempos, os filhos davam prosseguimento ao ofício paterno.
A profissão fazia parte da herança. Jesus em tudo segue as tradições do seu povo, os costumes da sua época. Porém, os judeus agora estão diante de uma ruptura incompreensível. Um trabalhador braçal manifesta uma sabedoria das coisas do Espírito que nada pode explicar. Por isso muitos vão dizer, deve ser um impostor. Não sabemos o que devemos mais admirar, se um Deus que se encarna e assume a vida de um trabalhador braçal, ou a ação do Espírito Santo que pode transformar em mestre um simples homem do povo. Não sabemos o que devemos também mais reprovar, a grosseria de um preconceito que cega ou a má vontade em acolher as surpresas de Deus. Nosso querido Papa Francisco, desde o começo de seu pontificado, ele repetiu por diversas vezes, como que fazendo este convite para nós. Deixai-vos surpreender a cada dia por Deus. Sim, um Deus que a cada dia tem surpresas de amor para se manifestar em nossa vida. Porém, não esperemos que Deus manifeste essas surpresas do seu amor de forma escandalosa, barulhenta ou de forma fora do comum. É na simplicidade da vida, é no cotidiano da vida, é naquilo que é corriqueiro, que a cada dia se repete, debaixo do sol aqui na terra, que Deus vai revelando o seu rosto e também as surpresas da sua misericórdia para com a nossa vida. Ainda hoje, Deus continua a fazer que nossos olhos fiquem piscando diante do incompreensível. É um santo como Maximiliano Maria Kolbe que se oferece para morrer no lugar de um pai de família que seria fuzilado num campo de concentração nazista. E o sacerdote não pensa duas vezes em morrer no lugar daquele homem. Também uma freira como Madre Teresa de Calcutá, que abandona o comodismo do seu convento para cuidar dos mendigos e dos mais sofredores que ninguém queria chegar nem mesmo perto. Ou um profissional da saúde que arrisca sua vida para cuidar de doenças contagiosas. Na pandemia, vimos muito isso, quantos médicos, enfermeiros perderam a sua própria vida, mas não tiveram medo de se arriscarem para tentar salvar a vida de tantas outras pessoas, enquanto nós, sacerdotes, ficávamos trancados na comodidade de nossas casas paroquiais. Talvez alguns, para justificar o seu comodismo ou o salvar a sua própria pele, poderia dizer, mas um médico tem a obrigação de cuidar do doente, o enfermeiro tem a obrigação de cuidar de um paciente que está internado e necessitando de cuidados especiais. E quem não disse que nós, sacerdotes, somos médicos? Somos sim médicos da alma, configurados a Cristo. E como médicos da alma, naquele tempo de pandemia, o que é que deveríamos estar mais fazendo? Oferecendo os principais sacramentos para aqueles que não queriam morrer sem a graça de Deus. A confissão, a Eucaristia, a Sagrada Comunhão.
Porém, quando nós não nos deixamos transformar pela misericórdia de Deus, não sabemos também usar desta misericórdia para com os outros. No entanto, Jesus é o pobre e humilde pregador de Nazaré, mas que veio manifestar as surpresas de Deus para o seu povo e foi rejeitado. Queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor o olhar da fé, para que saibamos perceber as surpresas de Deus a cada dia em nossa vida. Um Deus que é capaz de manifestar o seu amor e a sua delicadeza até mesmo no sorriso de uma criança, numa flor que desabrocha no jardim, para mostrar que a nossa vida não é apenas um deserto árido, existe também em volta deste deserto um jardim de rosas perfumosas, onde Deus continua manifestando a sua presença amiga e amorosa em nossa vida. Um Deus que é capaz de colocar seus profetas muito perto de nós, para nos transmitir a sua palavra e a sua verdade. E, no entanto, continuamos a rejeitar os mensageiros de Deus. Que o Senhor nos dê o olhar da fé e um coração capaz de acolher as suas inúmeras visitas no ordinário, no corriqueiro, na rotina fatigante da nossa vida. Porém, em meio a esta rotina, poderemos sempre nos surpreender com as surpresas do amor de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma ótima quarta-feira para você e para a sua família.